de Jó, no capítulo 2, versículo 2, 3 e o verso 7, que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E com isso eu finalizo essa leitura. Glória a Deus. Meus irmãos, quero meditar com vocês nesta leitura que nos traz por base um tema: o justo também sofre. Glória a Deus. Nós vemos aqui que é uma leitura bastante conhecida de todo aquele que participa de uma religião e muitas vezes das pessoas que também não participam. Mesmo assim, a história de Jó torna-se uma história bastante conhecida das Escrituras. Glória a Deus. Nós precisamos entender que a Bíblia nos traz relato que Deus, em uma das suas reuniões, a Bíblia nos faz entender que se apresenta Satanás e Deus não deixa passar em branco, mas lhe pergunta no capítulo 2, verso 2, de onde vens? E ele responde: de passear por a terra e rodear por ela. Rodear por a terra e passear por ela. E é muito interessante que a Bíblia faz menção de um homem chamado Jó. Mas a Bíblia nos traz relatos que não foi por acaso que Deus lhe fez esta apresentação. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos traz relatos do que a razão de Deus lhe fazer esta apresentação. Deus queria mostrar para Satanás em que existiam homens capazes de enfrentar qualquer que fosse as adversidades e permanecer fiel com ele. Glória a Deus. Nós vemos na Bíblia inúmeras pessoas que Deus teve o privilégio em tê-las como fiéis a Ele, inclusive. Louvado seja Deus. A Bíblia traz menção de Jó. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz que Jó não era apóstolo, Jó não era profeta, Jó não era discípulo. Jó era simples, um homem temente, obediente, que se sacrificava em prol de uma fidelidade a um Deus fiel. Glória a Deus. A Bíblia diz: é conhecendo a palavra, conhecereis a palavra, e ela liberta, ela dá a condição de nós mantermos um nível de fidelidade a este Deus, por meio do conhecimento da palavra. A Bíblia nos diz que Jó era um homem temente. Glória a Deus. No capítulo 2, verso 2, Deus diz: porque ninguém há na terra semelhante a Jó, homem íntegro. Íntegro fala, integridade é alguém proceder
de uma retidão sem ser observado por outro. Glória a Deus, é uma fidelidade a Deus exclusiva, sem depender de que outras pessoas o vejam para notificar, para aplaudir. Não era preciso. Jó era íntegro, porque escolheu ser íntegro, fiel a Deus. Aí Deus diz mais: homem reto. Retidão fala, louvado seja Deus, de alguém que está no meio de outros, de uma multidão, e recebe avaliação. Mas a Bíblia diz que Jó não precisava estar no meio de pessoas para ser reto. Jó escolheu ser fiel, ser reto a Deus. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai ainda mais a fundo, quando Deus diz que Jó era temente. Temente fala princípio de sabedoria. Louvado seja Deus. Jó era sábio, adquiriu conhecimentos da palavra para se manter firme ao Senhor Deus. E a Bíblia ainda diz que Jó se desviava do mal. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia diz que Jó se desviava do mal, nos dá a entender, ou seja, a Bíblia nos faz entender que Jó trilhava um caminho, um princípio de fidelidade, de santidade a Deus. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia diz que Jó se desviava do mal, é muito interessante entender o início da história. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Jó era um homem rico. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Era um homem que humanamente não precisava de nada. Era um homem resolvido. Tinha 7 filhos, 3 filhas. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai lhe dizer que Jó era um homem tão fiel, tão íntegro a Deus, que todas as vezes que seus filhos ofereciam, ou seja, faziam festas em suas casas, quando eles se reuniam, a Bíblia vai nos dizer que quando acabava-se a festa, que durava 3 dias, todas as vezes em que a festa acontecia, Jó, como pai, com um nível de fidelidade elevada, ele tinha princípio no seu coração. E a primeira coisa que ele fazia ao concluir ou ao terminar a festa era oferecer sacrifícios a Deus, para que, se houvesse uma possibilidade de seus filhos pecarem em meio à festa, pelo menos em pensamentos, Jó ali estava pagando o preço, fazendo sacrifícios, para que o pecado dos seus filhos, se caso em pensamento acontecesse, eles fossem perdoados por Deus, e sobre ele não viessem nenhuma consequência. Louvado seja Deus. A Bíblia vai lhe dizer que quando esta reunião com Satanás acontece, Jó tinha plena convicção que não haveria nenhum motivo para que ele pudesse ser atingido, de qualquer que fosse a forma ou natureza, porque Jó tinha consciência limpa, que trilhava um caminho de fidelidade perante a Deus. E se por acaso seus filhos pecassem em pensamentos, ele já tinha resolvido, já tinha pagado o preço,
Então não haveria possibilidade de mal lhe alcançar por questão de falhas ou de pecado. Mas a Bíblia vai muito mais além quando Deus faz a reunião e Satanás se apresenta. E por causa dessa fidelidade, Deus faz questão de apresentar o fiel Jó a Satanás. E é o interessante em que Satanás encontra forma, encontra maneira, ou encontra motivos para agredir, para atacar, para destruir. Glória a Deus. E aí nós vamos entender, dentro do tema, que o justo também sofre. Talvez você em sua casa esteja passando por problemas, que você fica se perguntando até chegar ao desespero: por que que isso está acontecendo comigo? Porque isso está acontecendo com a minha família? Por que isso está acontecendo? Eu quero te dizer que sinta-se, louvado seja Deus, sinta-se à vontade. Abra os seus ouvidos para entender o que a palavra se revela, o que a palavra diz, o que a palavra mostra para nós a respeito da verdade, a respeito do sofrimento. O justo também sofre. Glória a Deus. Mas é preciso entender: Satanás ataca sem pena. E a primeira coisa que ele faz é encher Jó de desespero. Glória a Deus. Ele ataca os seus bens. Ele destrói tudo. Ele ataca os animais. Destrói tudo. Glória a Deus. E o homem mais rico do Oriente torna-se o homem mais pobre, sem nada, sem respostas, sem consciência pesada, e ainda trilhando um nível de fidelidade para Deus. E é importante entendermos as histórias bíblicas, porque nós precisamos colocar ou tê-las por base sobre a nossa vida, para que não possamos andar cabisbaixos ou desesperados. Precisamos entender que, com base nas Escrituras, o Deus dos céus ainda está de pé em prol daqueles que temem, que se mantêm em um nível de fidelidade a este Deus, que faz tudo em prol daquele que anda fiel, reto, temente a Ele. Glória a Deus. Nós vamos entender com base na palavra que o rico sofre, que o pobre sofre, que o pecador sofre, mas também o justo também sofre. Glória a Deus. Enquanto estivermos neste mundo, iremos enfrentar este grau de sofrimento, ou todos os sofrimentos precisos. A Bíblia vai nos dizer que Jó, agora sem resposta, ele passa a enfrentar as perdas financeiras. Louvado seja Deus. Mas quando eu passo a olhar a figura de Jó na Bíblia, enquanto as fases das perdas financeiras acontecem, pastor Marinho, Jó não diz uma só palavra. Ele tenta só entender. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele não fala uma só palavra. Ele só tenta entender o porquê de tudo isso está acontecendo. Glória a Deus. Isso é um exemplo para mim. Eu não posso me precipitar. Eu não posso andar reclamando. Eu não posso andar murmurando porque eu não entendi da história. Eu vou estar murmurando por quê? Eu preciso primeiro entender da história para poder tomar um princípio de início, para resolver a situação. Mas eu preciso primeiro ouvir e entender. Foi isso que Jó fez. Jó tentou. Agora as perdas acontecendo de todo o seu financeiro, tudo acabando. E Jó tentando entender por onde veio isso.
Glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz que enquanto tudo acaba, quando tudo termina, Satanás não se dá por satisfeito. E agora ele atinge seus filhos. Glória a Deus. E quer ver um pai desesperado atinja um filho. Glória a Deus, atinja os pais, mas os filhos não, os filhos dói bastante. Dói demais. Satanás acha agora que como Jó não se desesperou, ou não tomou uma posição de blasfemar contra Deus, na perda dos bens, na perda dos filhos, Jó se manifestaria. Glória a Deus. E mais uma vez Satanás quebra a cara, porque Jó perde todos os filhos e ainda fica parado tentando entender. Glória a Deus. Jó tenta entender. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jó perde todos os filhos, Jó agora é acometido. Satanás não se dá por vencido. Ele nunca vai se dar por vencido. Glória a Deus. Mesmo ele sabendo que é perdedor, mesmo ele sabendo o seu endereço certo, para onde ele vai, diferente de nós temos um céu preparado que está nos aguardando ao arrebatamento ou ao partir deste mundo. Satanás sabe para onde ele vai, não tem vitória para ele, mesmo assim ele não desiste. Escute, e eu entendi, pastor Marinho, por que Satanás não desiste. É porque o ser humano desiste. Glória a Deus. O ser humano desiste todo dia. E é por isso que Satanás não desiste, porque ele sabe que todo dia vai conseguir vencer alguém. Glória a Deus. Se eu fosse você, seria mais forte, enfrentava essa dificuldade, enfrentava essa luta, essa tribulação, porque vai passar. Todas elas são passageiras, a Bíblia diz. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, pode até a mãe esquecer do filho que criou, que teve no seu ventre, que amamentou. Mesmo que isso aconteça, Deus no céu não vai se esquecer de nenhum de nós. Satanás não se dá por vencido, ele nunca vai se dar. E agora enche Jó de lepra. E a história diz que foi do alto da cabeça aos pés. Então de Jó não escapou nenhuma parte do seu corpo que agora não estivesse enferma. Mas quando nós vamos entender a história, nós vamos perceber que a lepra de Jó não era uma simples coceira, mas era uma questão tão forte, uma doença tão forte, que os pedaços saíam. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jó está nessa situação e ainda tentando entender, a mulher de Jó não aguenta. Glória a Deus. Talvez você esteja no mesmo lugar da esposa de Jó, de não aguentar mais. Mas escuta o que a palavra diz para você, escuta o que Deus está dizendo através da palavra para você. A mulher de Jó não aguenta e abre mão. A primeira questão que eu vejo aqui é que ela não abre mão simplesmente da fé. Ela abre mão do seu casamento. Glória a Deus, um casamento próspero, abençoado, poderoso, resolvido, 10 filhos, sonhos realizados, bens que todo homem, toda mulher deseja. Agora a mulher não aguenta mais e abre mão do caco de Jó, do resto que sobrou de Jó. Por que tu te mantém ainda calado, íntegro? E aí está o segredo. Por que tu não amaldiçoaste Deus e morre?
E é a primeira vez, a Bíblia vai dizer, pastor Marinho, que é a primeira vez que Jó fala. Glória a Deus. É a primeira vez que Jó abre a boca e diz: mulher, o Senhor me deu, o Senhor nos deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que Ele me mate, que só isso que falta nele, eu vou continuar confiando. E esse é o segredo da vitória, confiar em Deus. Deixar de voltar a atenção para os problemas, porque o justo também sofre. Talvez isso esteja trazendo desespero para você. E você tenha resolvido parar no caminho. Eu quero te dizer, esse é o problema da fraqueza. E é a questão da queda. Deixa de olhar para os problemas e acredita que a tua vitória é uma promessa de Deus. E vai acontecer. A primeira vez que Jó fala diante de todo o sofrimento: mulher, por que mulher? Tu estás falando assim. O Senhor nos deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. A Bíblia vai nos dizer que os amigos de Jó também tentam sentir a dor dele. E qual é o amigo que não tenta ajudar o outro? Se não tentar, não é amigo. E a Bíblia diz que Jó tinha 3 amigos íntimos: Elifaz, Bildade e Zofar. E eles tentaram também ajudar o irmão Jó. O rico que tornou miserável. O homem sadio que tornou-se cheio de lepra. O homem resolvido que agora não tinha mais nada, nem filhos, nem recursos, nada para oferecer. A Bíblia nos diz que os amigos de Jó tentam ajudar. E eles se reúnem, a primeira coisa que eles fazem é também tentar entender a história. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que quando eles tentam entender a história, eles vão na lógica. E eles dizem, faz seus cálculos reunidos. E dizem, Jó está em pecado. Não é possível. Ele não quer confessar. E a Bíblia vai dizer que eles acusam Jó para que Jó confessasse pecado que Jó também não tinha cometido. Jó também tinha sua consciência limpa. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai nos adiante. E eu também vou apressar a mensagem, porque as horas estão se findando. E a Bíblia vai nos dizer que depois que Jó é acusado pelos amigos, Jó agora começa a fazer a Deus. A Bíblia diz que Jó agora se volta para Deus.
E ele faz algumas perguntas. E por 16 vezes, ele agora corre atrás de resposta com Deus. Ele faz 16 porquês a Deus. Louvado seja Deus. E uma das perguntas que Jó faz para Deus é: por que estou sofrendo? Porque esta dor não para. Por que meus filhos morreram? Por que eu não morri no ventre? Por que os seios da minha mãe não secaram? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Glória a Deus. Meus irmãos, a história vai nos dizer que, além dessas 16 perguntas sem resposta, Jó faz 34 queixas. E ainda Deus continua em silêncio. Louvado seja Deus. Mas a história nos faz entender que é quando Jó, ele chega no fundo do poço, ele renasce dentro de si uma esperança. Que ele olha para cima. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ele olha para cima e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Interessante, irmãos, é quando a Bíblia diz que ele responde: eu sei que o meu Redentor vive. A história vai dizer que aí Deus quebra o seu silêncio. Louvado seja Deus. E quando Deus quebra o seu silêncio, Ele traz resolução onde não existia. Ele traz resposta onde não tinha. Ele traz cura onde não existia. O impossível acontece. A história vai dizer que é quando Deus quebra o seu silêncio, Ele faz 70 perguntas a Jó. E uma das perguntas que Deus faz a Jó é: aonde você estava? Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Segunda pergunta: Jó, aonde? Quando? Aonde você estava quando eu espalhava as estrelas? Jó, aonde você estava quando eu cerrava as águas do mar para não invadir a terra? Jó, aonde ficam os reservatórios do vento? Jó, como eu formo a geada? Mas a história vai dizer que Deus faz 70 perguntas. Enquanto Jó fez 16 e não teve resposta,
Jó faz 70 e Deus faz 70. E também Jó não teve resposta. E a Bíblia, a história vai dizer que cada pergunta que Deus fazia, Jó se encolhia. Os historiadores, pastor Marinho, diz que em cada pergunta que Deus fazia, Jó só ouvia sem resposta. Jó se encolhia, se espremia de choro. Mas ele se espremeu tanto que foi até o chão de se espremer, de chorar. E a Bíblia vai dizer que Deus entra com providência na vida de Jó. E a primeira coisa que Deus faz é restituir a sua família. Deus dá em dobro, glória a Deus, seus filhos. Deus dá em dobro o seu financeiro. Deus só não dá em dobro a esposa, porque o homem tem que ser só uma. Glória a Deus. Mas Deus restitui o seu casamento, restitui a sua saúde. Glória a Deus. Eu quero te nesta manhã te pedir e orar por você, para que você mantenha seu nível de fidelidade a Deus. Se mantenha de cabeça erguida, diante de qualquer que seja as circunstâncias ou situação. Eu quero dizer que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus está no controle. Não deixe que Satanás destrua o teu casamento. Não deixe que Satanás destrua o teu financeiro. Não deixe que Satanás destrua os teus filhos. Não deixe que Satanás destrua a tua esperança. Não deixa que Satanás destrua o teu projeto de fidelidade para com Deus, pois tudo há de passar, todo sofrimento passa, pode durar uma noite, mas a alegria vem, e vem pelo amanhã. Eu quero agradecer por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. Pastor Marinho.